Vamos direto ao ponto esta manhã com o secretário de Estado, Marco Rubio, que se junta a nós de Miami, Flórida. Senhor secretário, para o nosso público, só para explicar, enquanto estamos no ar, as forças estão no meio da campanha militar mais significativa do presidente Trump até agora em seu segundo mandato. Essa área do Mar Vermelho é um ponto de trânsito realmente importante para o transporte marítimo global. Os Houthis do Iêmen têm causado interrupções. Trânsito lá por algum tempo. O presidente Trump citou essas preocupações quando anunciou os ataques. Estou me perguntando quanto tempo essa campanha vai durar e envolverá forças terrestres. Bem, em primeiro lugar, o problema aqui é que esta é uma rota de navegação muito importante. E no último ano e meio, nos últimos 18 meses, os Houthis atacaram 174 navios de guerra dos Estados Unidos, atacando os EUA, Marinha diretamente 164 vezes. E 145 vezes eles atacaram o transporte comercial. Então, basicamente, temos um bando de piratas, você sabe, com armamento antinavio de precisão guiada e impondo um sistema de pedágio em uma das rotas de navegação mais importantes do mundo. Isso simplesmente não é sustentável. Não vamos permitir que essas pessoas controlem quais navios podem passar e quais não podem. E a sua pergunta é quanto tempo isso vai durar? Isso vai continuar até que eles não tenham mais a capacidade de fazer isso. A inteligência nos diz isso neste momento? Ponto, porque o Ziwa tinha sido realizando ataques por algum tempo, mas não conseguiu parar os Houthis. Então, o que vai ser diferente agora? Você tem mais fidelidade na inteligência que tornaria isso mais bem-sucedido? Bem, esses ataques foram ataques de retaliação. Então, eles lançaram um míssil, nós atingimos o lançador de míssil ou enviamos algo para fazer isso. Esta não é uma mensagem. Isso não é um caso isolado. Este é um esforço para negar a eles a capacidade de continuar a restringir e controlar a navegação. E isso simplesmente não vai acontecer. Não vamos permitir que esses caras, essas pessoas armadas, nos digam onde nossos navios podem ir, onde os navios do mundo todo podem ir, aliás. Não é só o ZEW. Estamos fazendo um favor ao mundo. Estamos fazendo um favor ao mundo todo ao nos livrarmos desses caras e da capacidade deles de atacar a navegação global. Essa é a missão aqui. E isso vai continuar até que isso seja realizado. Isso nunca aconteceu antes. A administração Biden não fez isso. Tudo o que a administração Biden faria seria responder a um ataque. Esses caras lançariam um foguete. Nós atingiríamos foguete? É isso, né? Este é um esforço para tirar deles a capacidade de controlar a navegação global naquela parte do mundo. Isso simplesmente não vai mais acontecer. E isso pode continuar até que isso esteja terminado. Isso pode envolver incursões terrestres? Bem, essas são decisões militares a serem tomadas, mas não ouvi falar de incursões terrestres. Eu não acho que haja necessidade disso agora. Posso te dizer que até a noite passada, algumas das pessoas-chave envolvidas nesses lançamentos de mísseis não estão mais conosco. E posso te dizer que algumas das instalações que eles usavam não existem mais. E isso vai continuar. Olha, é simples, fácil de entender, tá bom? Esses caras conseguem controlar quais navios podem passar por ali. Eles atacaram o ZEW. Marinha, 174 vezes. Eles atacaram a Marinha dos Estados Unidos. Não vamos ter pessoas sentadas com os mísseis atacando o ZEW. Marinha, isso não vai acontecer não sob o presidente Trump. O presidente também mencionou o Irã em sua declaração. O Irã oferece algum apoio aos Houthis, como você sabe. Coloque isso em contexto para mim, porque o ZEW, a inteligência tem sugerido há algum tempo que Israel tem o desejo e a intenção de realizar um ataque ao programa nuclear em desenvolvimento do Irã nos próximos meses. O presidente Trump fez uma oferta para negociações. Você ouviu alguma resposta do Irã? Esse ataque no Iêmen é um sinal para o Irã? Esse ataque no Iêmen diz respeito à capacidade dos Houthis de atacar o transporte marítimo global e atacar o ZEW. Marinha, e sua disposição para fazê-lo. 184 vezes contra o ZEW. Às vezes contra o transporte marítimo global. É sobre isso que se trata o ataque. O que não podemos ignorar, e a razão pela qual o presidente mencionou o Irã, é porque os iranianos apoiaram os Houthis. Eles forneceram inteligência a eles. Eles forneceram orientação a eles. Eles forneceram armamento a eles. Quer dizer, não há como os Houthis, os Houthis teriam a capacidade de fazer esse tipo de coisa, a menos que tivessem apoio do Irã. Então essa foi uma mensagem para o Irã. Não continue apoiando-os, porque então você também será responsável pelo que eles estão fazendo ao atacar navios da Marinha e atacar o transporte marítimo global. Eles também recebem apoio da Rússia, potencialmente, o que você usou como base para sanções. Mas eu quero te perguntar sobre tarifas, porque você esteve no Canadá na semana passada. A China é o segundo maior mercado de exportação do Canadá e o México é o terceiro.
Nesse comércio contínuo de ida e volta entre o Z e o A, não há o risco de que a China acabe sendo a vencedora? Se for muito caro lidar com os Estados Unidos, eles não se beneficiarão? Bem, na verdade, a China e o Canadá estão envolvidos em uma mini-guerra comercial agora. Na verdade, os chineses impuseram um monte de tarifas recíprocas, ou de retaliação ao Canadá, depois que o Canadá impôs tarifas a eles. Então, aqui está a maneira como todos precisam entender isso. O presidente acredita, com razão, que o equilíbrio do comércio global está completamente desequilibrado. Por 30 ou 40 anos, permitimos que os países nos tratassem de forma injusta no comércio global, muito disso durante a Guerra Fria, porque queríamos que eles fossem ricos e prósperos porque eram nossos aliados na Guerra Fria. Mas agora isso precisa mudar. Você olha para a União Europeia, a economia da União Europeia é mais ou menos do mesmo tamanho que a nossa. Não é uma economia de baixos salários. É muito comparável à nossa em termos de sua composição e assim por diante. Por que eles têm um superávit comercial conosco? Então, o que o presidente está dizendo são duas coisas. Em primeiro lugar, existem indústrias críticas como alumínio, como aço, como semicondutores, como a fabricação de automóveis, que ele acredita com razão, o presidente Trump acredita com razão, que os EUA precisam ter uma capacidade doméstica e a maneira de proteger essas indústrias e construir essa capacidade é garantindo que haja incentivos econômicos para produzir nos Estados Unidos. O segundo é global, e isso significa que vamos impor tarifas sobre os países de forma recíproca ao que eles nos impõem. E assim, isso é global, não é contra o Canadá, não é contra o México, não é contra a UE, é contra todo mundo. E então, a partir dessa nova linha de base de justiça e reciprocidade, nós nos envolveremos potencialmente em negociações bilaterais com países ao redor do mundo sobre novos arranjos comerciais que façam sentido para ambos os lados. Justiça? Mas neste momento não é justo. Vamos redefinir a linha de base e então poderemos entrar nesses acordos bilaterais, potencialmente, com países, para que nosso comércio seja justo. O que não vai continuar é, claro, isso. Então, alavancagem para conseguir acordos, não. Acordos de livre comércio da América do Norte. Não é alavancagem, é justiça. É redefinir a justiça básica. E então, a partir daí, podemos trabalhar em acordos e assim por diante, porque eles terão produtos que nós não fabricamos. Nós temos produtos que eles não fabricam. É aí que o comércio funciona melhor. Tem que ser livre, mas tem que ser justo. E neste momento é apenas livre de um lado e não é justo para o outro lado. A natureza ad hoc desses anúncios de políticas e recuos está causando preocupação no mercado, como vimos na semana passada. Então, eu ouvi você descrever o que parecia ser uma estratégia para chegar a negociações em uma frente bilateral. Você também parece negociar. Você disse que isso estava voltado para a segurança nacional. Mas então também vemos comentários do presidente sobre tarifas de 200% sobre champanhe. Isso não é uma indústria crítica para os Estados Unidos. Isso parece mais emocional. Não, isso é chamado de retaliação. É isso que acontece nessas trocas comerciais. Eles vão aumentar as tarifas, já tem tarifas altas. Eles vão aumentar ainda mais suas tarifas. Multar, então teremos que encontrar algo para... você me diz, quer dizer, o Canadá está indo atrás de uísque e suco de laranja em retaliação. Então, isso me parece bem mesquinho também. Então, qual é a diferença? A questão é, eu entendo. Eu entendo porque esses países não gostam disso, porque o status quo do comércio é bom para eles. Isso os beneficia. Eles gostam do status quo. Nós não gostamos do status quo. Vamos estabelecer um novo status quo e então podemos negociar algo se eles quiserem. Isso é justo para ambos os lados, mas o que temos agora não pode continuar. Nós acabamos de desindustrializar este país. Certo, desindustrializar os Estados Unidos da América. Existem coisas que não podemos mais fabricar e precisamos ser capazes de produzir para sermos seguros como país e para termos empregos. É por isso que tivemos uma região de fábricas em declínio, é por isso que sofremos com todos esses empregos importantes que antes sustentavam comunidades inteiras sendo eliminados pelo comércio. Isso basicamente enviou essas fábricas, esses empregos, essa capacidade industrial para outros lugares. Isso não pode e não vai continuar. Eu não sei, presidente Trump, isso não é um mistério. Ele tem falado sobre isso desde a década de 1980, até antes de se tornar um político. Isso vai acontecer, e vai acontecer agora. Eu quero te perguntar sobre a Rússia. Você disse? Disse repetidamente, não vamos negociar isso em público. Espero que tenhamos algo para anunciar em algum momento bem em breve. Não posso garantir isso. Mas eu certamente acho que a reunião foi promissora. A troca foi promissora. Eu não tiro nada negativo da reunião do Steve, da reunião do embaixador Woodcroft. Existem alguns desafios. Esta é uma guerra complexa de 3 anos que está em andamento ao longo de uma frente militar muito longa, com muita complexidade. Então ninguém está dizendo que é fácil, mas eu quero que todos entendam, aqui está o plano. O plano A é fazer os tiros pararem. Então podemos passar para o plano B, fase 2,
que é reunir todo mundo. Em uma mesa, talvez com alguma diplomacia de vai e vem, para descobrir uma maneira de acabar permanentemente com esta guerra de uma forma que seja duradoura e respeite as necessidades de todos. E assim por diante. Ninguém está dizendo que essa segunda parte é fácil, mas não podemos nem chegar a essa segunda parte até superarmos a primeira. É difícil negociar um fim duradouro para uma guerra enquanto eles estão atirando um no outro. E assim, o presidente quer um cessar-fogo. É nisso que estamos trabalhando. Supondo que consigamos fazer isso, não será fácil por si só. Nós passamos para a segunda fase, que é negociar algo mais duradouro e permanente. Isso vai ser difícil. Isso vai envolver muito trabalho duro, concessões de ambos os lados, mas tem que acontecer. Esta guerra não pode continuar. O presidente foi claro sobre isso e está fazendo tudo o que pode para trazer isso a um fim. Ok. Vamos falar sobre isso mais tarde no programa também com o enviado Witkoff. Quero te perguntar sobre uma decisão que você tomou para revogar o visto de estudante de alguém na Universidade de Colômbia na semana passada. O conselho editorial do Wall Street Journal escreve que a administração precisa ter cuidado. Está mirando em verdadeiros promotores do terrorismo, não quebrando a grande promessa de um green card ao deportar qualquer um com opiniões políticas controversas. Você pode substanciar qualquer forma de apoio material ao terrorismo, especificamente ao Hamas, por parte deste estudante de Colômbia? Ou foi simplesmente porque ele estava defendendo um ponto de vista político controverso? Bem, não apenas o estudante. Vamos fazer mais. Na verdade, todos os dias estamos aprovando revogações de vistos, e se esse visto levou a um green card, o processo do green card também, e aqui está o porquê. É muito simples. Quando você se inscreve para entrar nos Estados Unidos e consegue um visto, você é um convidado. E você está vindo como estudante, você está vindo como turista, ou o que for. E nele você tem que fazer certas afirmações. E se você nos disser quando se inscreve para um visto, que está vindo para o ZEWA, participar de eventos pró-Hamas, isso vai contra os interesses de política externa dos Estados Unidos da América. É tão simples assim. Então você mentiu. Você veio, se você tivesse nos dito que ia fazer isso, nunca teríamos te dado o visto. Agora você está aqui, agora você faz isso. Você mentiu para nós. Você está fora. Mas há alguma evidência de uma ligação com o terrorismo ou é apenas o ponto de vista dele? Sim, eles assumem o controle. Quer dizer, você não deveria? Quer dizer, você deveria assistir às notícias? Esses caras tomam conta de prédios inteiros. Nós não queremos. Nós não precisamos dessas pessoas em nosso país. Nunca deveríamos tê-los deixado entrar em primeiro lugar. Se ele tivesse nos dito, eu vou para lá e vou me tornar o porta-voz e um dos líderes de um movimento que vai virar uma das suas supostas universidades de elite de cabeça para baixo. As pessoas não conseguem nem ir para a escola, prédios de bibliotecas sendo vandalizados. Nunca teríamos deixado ele entrar. Nunca teríamos deixado ele entrar em primeiro lugar. E agora que ele está fazendo isso e está aqui, ele vai sair e outros também. E nós vamos continuar fazendo isso. E a propósito, acho irônico que muitas dessas pessoas que estão por aí defendendo o discurso da primeira emenda, os supostos direitos de liberdade de expressão desses simpatizantes do Hamas, não tiveram problema algum em pressionar as mídias sociais para censurar o discurso político americano. Então, eu acho que é irônico e hipócrita, mas a verdade é a seguinte. Se você está neste país para promover o Hamas, para promover organizações terroristas, para participar de vandalismo, para participar de atos de rebelião e tumultos no campus, nunca teríamos deixado você entrar se soubéssemos disso. E agora que sabemos disso, são apenas as pessoas pró-Palestina, que terão seus vistos revogados ou outros pontos de vista também? Não, eu acho que qualquer um que esteja aqui a favor... Olha, nós queremos nos livrar dos membros da Trend Gang. Eles também são terroristas. O presidente os designou, me pediu para designar, e eu fiz como uma organização terrorista. Nós queremos nos livrar deles também? Nós não queremos terroristas na América. Eu não sei quão difícil isso é de entender. Nós não queremos pessoas em nosso país que vão cometer crimes e minar nossa segurança nacional ou a segurança pública. É tão simples assim. Especialmente pessoas que estão aqui como convidados. Isso é o que um visto é. Eu não sei de onde tiramos na nossa cabeça que um visto é algum tipo de direito de nascimento. Não é. É um visitante em nosso país. E se você violar os termos da sua visita, você vai sair. Ok. Secretário Rubio, é bom tê-lo de volta. Vamos conversar sobre muito mais na próxima vez, mas temos que deixar por aqui.